elas dizem, a preocupação maior que elas têm é com a adequação da proposta do programa, do programa ao currículo das escolas. Que relação é essa? O nosso papel é adequar a proposta do Mais Educação ao currículo ou repensar o currículo à luz do Mais Educação? Se for adequar o Mais Educação ao currículo, aí sim, as críticas que faz o Tiago são pertinentes. O nosso papel é redesenhar a escola, é reinventar a escola, indo de encontro a toda a força de conservação que é muito forte nas escolas, né? Quer dizer, nós estamos no ano de 2013, os jovens e crianças cada vez mais buscando a conexão digital, cada vez mais a população tendo acesso a bens que nunca chegaram, a sociedade da informação e do conhecimento em pleno desenvolvimento. E a escola segue muitas vezes com um professor que coloca a lição no quadro, copia, bate com a régua em cima da mesa, bate no quadro. Esta força de conservação, ela precisa ser desconstruída. Ela precisa ser enfrentada. E as estratégias que o Mais Educação permitiu nesses anos, precisa levar isso em consideração. Eu prezo muito a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tenho que prezar, inclusive, pelo cargo que eu ocupo aqui no Ministério, porque é ela que nos rege, mas prezo pelo texto e pelos avanços que o texto da nossa atual LDB tem, e ela fala claramente, num dos seus artigos, na progressiva autonomia das escolas. É isso que nós temos que fazer com que aconteça, né? E, aliás, o Mais Educação caminha para uma perspectiva de um repasse que deverá ser organizado à luz da experiência que a escola já construiu, sem que a gente diga que deva ser este ou aquele macrocampo, esta ou aquela atividade, certo? Então é isso, meu abraço para vocês nessa 37ª videoconferência, desde 2008 a gente vem realizando as videoconferências e eu passo então imediatamente para o Leandro, com quem deixo vocês, e na próxima a gente torna a conversar. Obrigada. Obrigado à professora Jaqueline Moll, sempre com a sua fala muito motivadora e incentivadora para todos nós. Eu sei que tanto para as escolas quanto para nós que trabalhamos no dia a dia com ela, porque só um pouco... então, obrigado, Jaqueline Moll. Antes de passar para a Ruana, eu queria algumas questões com vocês. Já vi que o e-mail estão pipocando muitas perguntas aqui, mas só eu gostaria de pedir um apoio para vocês, principalmente, e eu vou assim passar os números onde a gente tem mais escolas que não aderiram ainda de 2013. E a gente sabe que o Brasil é muito grande, muitas vezes as informações não chegam, enfim, a dificuldade é grande. Queria dizer que as escolas novas, a relação está no site do Ministério da Educação. Quando vocês abrem a página, é no banner inicial, bem em cima à direita, só que no banner também ele vai mudando. Então o número 1 é Mais Educação, o número 2 é Pronatec, o número 3 é outra coisa, e assim vai. Se por acaso mudar, vocês cliquem novamente e no número 1 que vai aparecer o nome das escolas que estão no Mais Educação. Mas assim, ó, que nem iniciaram o cadastro, eu vou ler assim para vocês poderem dar uma ajuda às que estão acima de 1.000 escolas que não iniciaram. Bom, a gente tem na Bahia, a gente sabe do trabalho da Marilene Pedrosa e da Cláudia, que também está na Bahia, dos nossos consultores, mas a gente ainda tem 2.331 escolas que não iniciaram. No Maranhão tem 1.204. Eu estive lá, a gente melhorou, estava em 1.600, dá 1.204, mas ainda vocês podem estar nos ajudando. Minas tem 2.512 escolas. Minas, a adesão está muito baixa, realmente é preocupante, porque a Bahia tem o mesmo número, mas a Bahia a adesão é maior. Então, Paraná, 1.420 escolas que ainda não acessaram. Rio Grande do Sul, 1.067. E São Paulo, 2.599. Quinta e sexta-feira estarei em São Paulo ajudando as escolas a fazerem a adesão do programa. E na semana que vem vou até Tremembé também para a mesma finalidade, também em São Paulo. Bom, enfim, esses são os principais problemas.
Eu vou entrar na segunda pauta e depois a gente retoma com as questões mais operativas. Inclusive, quando vocês mandarem perguntas aqui no e-mail agora, que nós iremos falar com a diretora Ruana, vocês, por favor, no assunto coloquem Ruana, que daí eu já direciono a pergunta direto para ela. Então, assim que ela falar, vocês já podem começar a enviar perguntas direcionadas para a Ruana. A Ruana é diretora de Educação e Comunicação da Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura é um importante elo na nossa política do Mais Educação, porque se vocês lembrarem a gênese do Mais Educação, muitas das experiências elas vieram da relação escola-comunidade, do Escola Aberta, e essas relações elas se davam muito fortemente com a cultura, Juana. Então a cultura sempre foi um parceiro fundamental para a educação integral, porque a ideia de transformar a escola, e o Mais Educação vem conseguindo fazer isso, ela tem principalmente um pé muito forte na cultura. Porque eu penso que a cultura que quebra essa escola heterodoxa, essa escola que a Jaqueline fala que a gente só copia do quadro. Claro que o conhecimento produzido pela humanidade é importante. O que a gente contesta é a forma, né? Então, essa forma, a cultura ajuda muito a diversificar essa escola, a trazer uma escola plural, a trazer uma escola onde os atores comecem a entrar na escola e a gente verifica que o menino também aprende com a banda, que cultura também ajuda e melhora no processo educativo, inclusive com pesquisa sobre isso, na questão da aprendizagem. Claro que o Mais Educação é um programa educacional, mas sem a cultura a gente não dá essa alavancagem na educação. Então, a Ruana vai também falar da articulação, enfim, que nós estamos fazendo nessa importante parceria, que sem a cultura o Mais Educação perderia muito da sua graça, da sua sensibilidade e do seu aprendizado também, porque cultura é cultura, né, gente? Então, eu vou passar para a Ruana aqui. Olá, boa tarde para os professores que estão nos assistindo, para os nossos coordenadores do programa Mais Educação nos estados, nas escolas, para estudantes, quem estiver aqui com a gente agora. Então, o que a gente está, na verdade, querendo reforçar e potencializar esse esforço imenso que vocês têm feito nas escolas, nas direções, nas coordenações, né? Das secretarias municipais de educação e secretarias estaduais, de colocar a cultura como sendo um elo importante, um foco importante da política de educação em tempo integral. O Ministério da Cultura vem se associar a essa iniciativa, a esse grande esforço do governo federal de proporcionar e ampliar a jornada escolar. Né, o que a gente diria, que a gente sempre diz lá no Ministério da Cultura, que a cultura é a alma da educação. Antes da gente ter a escola do ponto de vista institucional, da gente existir a educação propriamente dita, era através da cultura, das manifestações culturais, da dança, que as pessoas aprendiam como elas entendiam no mundo. Né? Então, são os modos de fazer, de criar, de se manifestar, que iam construindo os conhecimentos que as pessoas iam se dedicando a eles e compreendendo melhor o mundo. Né? Na verdade, no momento específico, foi criada a escola como sendo esse lugar em que a gente sistematiza essas informações, esse conhecimento acumulado pela sociedade, e isso foi, de certa forma, distanciando a cultura e as manifestações culturais do universo escolar. E a nossa proposta é justamente demonstrar que a escola é um equipamento cultural por sua natureza. É na escola que as crianças e os jovens podem ter a oportunidade, devem ter a oportunidade de ampliar o seu repertório cultural, conhecendo as várias manifestações da cultura e da arte. E nesse sentido que nós estamos, então, abrindo para adesão das escolas do Mais Educação
e as escolas do ensino médio inovador, as escolas que já estão no programa, as 32 mil escolas, que já aderiram em 2012, o programa Mais Cultura nas Escolas, que é uma oportunidade de a gente movimentar e mobilizar artistas, arte-educadores, pontos de cultura, museus, bibliotecas comunitárias, centros culturais, para, em conjunto com as escolas públicas que são do Mais Educação e do Ensino Médio Inovador, pensar em um plano de atividade cultural. A gente, na verdade, está colocando um recurso a mais de 20 a 22 mil reais por ano para que a escola possa pensar a sua atividade cultural, para que ela possa ser parceira de um artista, de um grupo de artistas, ou de um ponto de cultura, ou de um museu, ou de um espaço cultural, e a partir de eixos norteadores em que estão propostos no programa, então você pode fazer atividades de criação de espetáculos e produção de espetáculos. Você pode fazer atividades de circulação em espaços culturais, por exemplo, como levar a escola a perceber esse ambiente que está em torno da escola. Então, o programa ele tem esse sentido de fortalecer o conceito de território educativo. Para isso, a gente lançou um portal, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, um portal chamado culturaeduca.cc, para que a gente possa, as escolas do Mais Educação, nós estamos mapeando em torno dessas escolas quais são os equipamentos culturais existentes. Então, quais são os pontos de cultura que existem perto da escola, quais são os museus, quais são as bibliotecas, quais são os espaços culturais, para que a gente possa, as escolas possam ter um repertório, né, de pessoas que podem se associar a esse esforço da educação em tempo integral. Então a ideia é uma oportunidade de você ter um recurso a mais para que você possa fazer essa parceria com o artista, fazer essa parceria com o mestre da cultura popular, fazer essa parceria com o ponto de cultura, fazer essa parceria com o museu. E o bacana é que as escolas vão ter a oportunidade, junto